E aí, pessoal, bom ou não? Bom, né? Beleza? Vamos lá estudar. Hoje, essa semana, a gente vai estudar sobre Era Vargas. Então vai ter, assim, 2 semaninhas a gente vai falar sobre Era Vargas. Essa primeira semana eu vou falar da Revolução de 30, que colocou o Vargas no poder. Vamos entender melhor isso. E semana que vem a gente vai falar das etapas do governo Vargas e tal, como é que foi, pelo menos até 1945, tá bom? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a Era Vargas. Era Vargas começa com a ascensão de Vargas ao poder. Getúlio Vargas. Olha só esse rapazinho aqui. Vamos falar essa semana de como ele subiu ao poder. E ele subiu através da famosa Revolução de 1930. O que foi isso? Vamos entender o contexto e aí a gente fala mais disso. Então, lembra que anteriormente eu estava falando que a República, né, nas aulas passadas, eu estava falando que a República velha, né, ela tinha uma característica lá do voto de cabresto, do coronelismo, né? Então muita gente estava insatisfeita. Lembra que a proclamação da República não foi um movimento popular, foi um movimento dos militares junto com os grandes cafeicultores. Lembra disso? Falei para vocês que a população mesmo queria, na verdade, o retorno da monarquia. Né? Durante o início do século XX, teve vários conflitos contra essa república, só que da classe trabalhadora, certo? Até 1914, tá? A maioria dos movimentos contrários, como a Revolta da Facina, Revolta Chibata, Sedição de Juazeiro, era um movimento da classe trabalhadora. E desses movimentos tiveram a importância para entender como que a classe trabalhadora se comportava, mas eram movimentos que não tiveram tantos frutos, então não tiveram tanta relevância, eles foram relevantes, mas não tiveram tanta relevância para a movimentação do cenário político, certo? Já é diferente na década de 20. Na década de 20, você tem os movimentos tenentistas e o movimento, a vinda do Partido Comunista, a criação do Partido Comunista, inspirado lá na Revolução Russa, né, em 1923. Mas vamos lá, vamos entender. Por que é importante? Porque os movimentos anteriores eram movimentos da classe trabalhadora. Agora você tem movimentos dentro da própria burguesia, ou pelo menos dentro da classe média, né, que estava tentando, que estava discordando ou destoando um pouquinho da situação política brasileira. Então, lembrando que você tinha a República Café com Leite, tal, São Paulo e Minas Gerais aqui, ó, estavam lá aliadas e tudo mais. Então, olha só, você tinha os movimentos tenentistas, que eram pessoas de patente menor, normalmente tenentes, que estavam estudando, né, para se tornar grandes oficiais e tudo mais, e começaram a ficar insatisfeitos, querendo movimentar a política. Por outro lado, inspirados pela Revolução Russa, esqueci até de colocar a russa aqui, a letra feia também mudou muita coisa. Então, inspirados na Revolução Russa, os comunistas estavam começando a se manifestar aqui no Brasil, a criar um movimento. Então, só que, claro, era um movimento não da classe trabalhadora em especial, mas no movimento de intelectuais, né, pensadores que conheceram a Revolução Russa. Beleza? Então, durante a década de 20, você já começa a perceber várias tensões. Bom, mas a República Oligárquica, né, a República Oligárquica continua firme até, pelo menos até 1929. Em 1929 acontece a crise de 1929, a queda da Bolsa de Nova York. Lembra disso? Se não lembra, vou dar uma dica aí. Eu não vou fazer vídeo sobre esse, mas vou deixar um texto lá na webcast sobre isso e pesquisa no YouTube também sobre a queda da Bolsa de Nova York. Certo? É muito importante a crise de 1929. Por quê? Por quê? Porque com a crise de 1929, o Brasil sofreu. A crise começou em Nova York, mas afetou o mundo inteiro. Inclusive a crise chegou no Brasil. Certo? E aí, o que acontece?
Com a crise, São Paulo e Minas Gerais romperam. Olha o coraçãozinho partido, ó. Romperam a aliança, certo? Então São Paulo, que era para apoiar quem estava no poder, era Washington Luiz, né, de São Paulo, representante de São Paulo. Então, segundo a alternância de poder, o próximo candidato ia ser de Minas Gerais, e São Paulo ia apoiar Minas Gerais. Só que na eleição de 1930, o que acontece? São Paulo lança um candidato próprio, Júlio Prestes. Claro que Minas Gerais não gostou, porque Minas Gerais queria o seu próprio candidato e queria que São Paulo apoiasse. Não deu certo. O que aconteceu? Juntou Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba e lançaram um candidato próprio contra São Paulo, que era Getúlio Vargas, o nosso herói. E aí, acabou? Getúlio Vargas ganhou a eleição e encerrou a história? Não. Sabe por quê? Porque Júlio Prestes ganhou a eleição. Certo? E aí, galera, ficou por isso mesmo? Também não. Porque Vargas, não insatisfeito, né, não satisfeito, claro, se aproveitou, inclusive o candidato a vice dele, né, o João Pessoa, foi assassinado e tudo mais. Ele se aproveitou de toda a instabilidade política, diz que a eleição foi roubada, essa coisa da eleição que acontece no Brasil, que toda eleição quem perde diz que foi eleição fraudada, né? Então, então, no dia 26/7/1930, Getúlio Vargas monta um exércitozinho de toda aquela galera. E o legal, por que eu falei desses caras aqui, dos tenentistas e dos comunistas? Porque esses caras aqui se uniram ao Getúlio Vargas e tomaram o poder. O interessante é que Júlio Prestes tinha ganhado, só que quem estava no poder ainda era o Washington Luiz. Então o que Getúlio Vargas faz? Tira o Washington Luiz do poder e assume em 1930, certo? Ele assume, o Vargas assume o poder, toma o poder, certo? Então esse é o golpe. Para você entender, então, você já tinha uma população insatisfeita com a República Oligárquica desde o início da República, certo? Os pobres. Na década de 20 você já tinha grupos de classe média alta contra a República Oligárquica. E todos esses grupos insatisfeitos aproveitou a divisão de poder entre São Paulo e Minas Gerais e, em 1930, se uniram a Vargas e tomaram o poder. Claro, Vargas vai manter o apoio desses grupos? Não, mas isso é assunto para outro momento, certo? Para outra história. Certo? Esse é o momento que Vargas sobe ao poder. Certinho? Então, para a gente entender certinho, para a gente não se confundir, então a gente tá no início do processo. Na próxima aula, na próxima webquest, a gente vai ver como foi o governo Vargas, como que Vargas governou. Lembrando que ele não foi eleito, tá? Lembrando que ele perdeu a eleição para Júlio Prestes, mas ele tomou o poder à força. Apoiados por quem? Pelos tenentistas, pelos comunistas, por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, certo? E muita gente, inclusive teve gente até de Goiás que foi lá lutar, beleza? É só isso, é assim que fica na minha cabeça. E